Olá, me chamo Chayana Matos e vou apresentar aqui, destacar um pouco sobre o fenômeno da adsorção. A adsorção, essa palavra ela foi inventada em 1881 pelo físico alemão Henrik Kaiser, né? A adsorção ela é definida, na verdade, como um processo de transferência de massa onde é observada a transferência de alguns componentes na fase líquida ou gasosa para os componentes na fase sólida, ocorrendo assim um processo de separação. Os componentes líquidos ou gasosos são denominados adsorvados. Já a fase sólida, onde os adsorvados irão ficar retidos, é denominado adsorvente. Existem alguns fatores que podem influenciar nesse processo da adsorção, como, por exemplo, a área superficial que vai ocorrer essa adsorção, as propriedades do adsorvente e as propriedades do adsorvato, e também a temperatura que está ocorrendo a adsorção. Existem muitas aplicações de processo de adsorção, tanto na indústria quanto no dia a dia. Na indústria, o processo de adsorção ele pode ser visto na remoção de hidrocarbonetos, no refinamento de petróleo ou também como na purificação de alimentos na indústria alimentícia. Por exemplo, a remoção de odores, cores, sabores, óleos comestíveis. Nosso dia a dia tem-se a purificação de água em filtros e também em catalisadores de carros, onde vão fazer toda a remoção dos gases poluentes ao meio ambiente. Considerando um processo diferente da adsorção, no qual uma substância difunde em um líquido ou sólido para a formação de uma solução. É considerado também um fenômeno de atrair e reter as moléculas de uma substância na superfície de um líquido ou um sólido, resultando numa concentração bem mais elevada das moléculas na superfície. Aqui eu tenho alguns fatores que influenciam, no processo de adsorção, como eu falei anteriormente, que é a área superficial, propriedades do adsorvente, propriedades do adsorvato e também a temperatura. Sobre os adsorventes, deve-se conter uma quantidade razoável de macroporos para os canais de passagem e também um grande número de microporos, que confere alta capacidade de adsorção. E outras necessidades que vão surgindo são a seletividade, a alta capacidade, a estabilidade térmica e química, a baixa solubilidade no solvente, dureza e força mecânica e também o baixo custo. Aqui eu tenho alguns exemplos de solventes, que tem o carvão ativado, que é o mais conhecido, sílica gel, alumina ativada, zeólitas, podendo ser naturais ou sintéticas. Eu vou falar aqui um pouco sobre a diferença entre a adsorção e a absorção. Na adsorção, é um fenômeno de superfície, ou seja, ocorre somente na superfície do adsorvente. Já na absorção, é fenômeno de massa, ou seja, ocorre em todo o corpo do material. Neste fenômeno, na adsorção, a concentração na superfície do adsorvente é bem diferente da massa. Já na absorção, a concentração é a mesma em todo o material. Na adsorção, sua taxa é alta no início e depois ela vai diminuindo até atingir um certo equilíbrio. Na absorção, a sua taxa permanece a mesma ao longo do processo. O ato de absorver refere-se à ação de recolher. Por exemplo, uma esponja absorve água, mas o líquido sai facilmente quando ela é espremida, o que não ocorre no processo da dissolção.
Na adsorção, as moléculas ou os íons de uma substância, elas vão ficar retidas ali, vão ficar fixadas na superfície de sólidos por interações químicas e também físicas. Um ótimo exemplo de substância adsorvente é o carvão ativado. Ele é usado nas estações de tratamento de água para retirar impurezas contaminantes, como material orgânico, gases e também partículas menores. A água, após passar por esses filtros de carvão ativado, ela sai límpida e também sem cheiro. A área de superfície do carvão ativado dá a ele vários lugares de ligações, que são os poros. Quando certas substâncias químicas passam próximas da superfície do carvão, unem-se a ele e ficam aprisionadas. Então, dizemos que o carvão ativado ele possui uma alta porosidade e por isso se torna um forte adsorvente. Para fazer o teste da adsorvância do carvão, experimente colocá-lo na geladeira da sua casa. Sabe aquele cheiro forte quando abrimos a geladeira e inalamos e que nos incomoda muito? Pois é, o carvão ativado, ele vai se encarregar de absorver todos aqueles odores e a geladeira passará a não ter cheiro algum. Podemos perceber então que as palavras adsorver e absorver são bem parecidas apenas na escrita, porém são processos bastante diferentes. Aqui nós temos a imagem do carvão ativado, né? Uma delas é na geladeira, mostrando que é possível colocá-lo para que possa retirar todo aquele odor da geladeira que nos incomoda bastante. Agora surge a pergunta: como que ocorre a adsorção? Como que ocorre esse processo da adsorção? O processo de adsorção, ele surge devido à presença de forças desequilibradas ou residuais na superfície de fase líquida ou sólida. Essas forças residuais desequilibradas têm tendência para atrair e também reter as espécies moleculares, como as quais entram em contato com a superfície. Nós temos aqui uma imagem que nos mostra o processo da adsorção química. Essas moléculas na cor vermelha são as moléculas de oxigênio. Elas vão adsorver sobre uma superfície bimetálica de platina, que é na cor roxa, juntamente com o cobalto, que são essas moléculas de cor verde. Agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos, né, de adsorção sendo aplicada nas indústrias. O primeiro exemplo é o adsolvente magnético na remoção de compostos púricos e ácidos nucleicos. Como nós sabemos, a maioria das bebidas alcoólicas, como por exemplo o vinho e a cerveja, elas são produzidas recorrendo a processos fermentativos. Então, esse tipo de bebida apresenta vários compostos na sua composição, como por exemplo ácidos nucleicos e produtos da sua degradação. Os compostos púricos, quando ingeridos por seres humanos, eles são degradados em ácido úrico, o qual, por sinal, é responsável por, né, destravar ali várias doenças nos seres humanos. Então, de modo a reduzir o teor de purinas em bebidas fermentadas, tem sido proposto o processo de degradação enzimática. Já foi até descrito o processo da adsorção, ou seja, a remoção desses compostos utilizando ali um carvão ativado e também zeólitos. Portanto, esse processo apresenta baixa seletividade, limitando assim a sua aplicação. Essa tecnologia compreende a preparação de adsorventes magnéticos que são capazes de remover seletivamente compostos púricos e também ácidos nucleicos de matrizes líquidas. Partindo aqui para o segundo exemplo, né, a segunda aplicação, temos o carvão ativado de borra de café
na adsorção de azul brilhante de remosol R. Uma das grandes dificuldades encontradas pelas indústrias têxteis está centrada nos problemas industriais e também ambientais, principalmente no controle e remoção dos corantes de efluentes residuários. A adsorção é o processo bem mais utilizado na remoção de corantes e faz uso de carvão ativado industrial. Tá vendo aí? Mais uma vez, o carvão ativado sendo utilizado nesse processo da adsorção. O carvão ativado, por sua vez, ele é um adsorvente de custo bem elevado. Sendo assim, tem o objetivo de preparar o carvão e aplicar na adsorção do corante azul brilhante de remazol R, que estão presentes em soluções aquosas. Esses corantes, eles são amplamente utilizados em fábricas de jeans e merece um destaque bem considerável. Por quê? Porque a sua presença em efluentes industriais pode ser gerados ali subprodutos que contêm um alto caráter de fator carcinogênico e também mutagênico. Então, vou encerrando por aqui a minha apresentação sobre a adsorção. Percebemos que o processo de adsorção e absorção são parecidos apenas na pronúncia, na escrita, porém, os seus processos são bastante diferentes um do outro. Vimos também que o carvão ativado é um forte componente no processo da adsorção, né? Ele está bem presente para nos ajudar no nosso dia a dia, está presente nos processos industriais também, para representar todo esse processo, esse fenômeno da adsorção. Então, desde já, o meu muito obrigada.